Bom dia, amigos! Bem-vindos à rádio CDS do canal Daniel Simões, transmitindo aqui a 45 quilómetros de Fortaleza, costa leste do Ceará. Hoje está um dia, uma temperatura que não está muito quente, apesar de estar sol. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre direito natural à saúde. Eu estava conversando com a minha filha, que ainda é uma jovem, e perguntei a ela na conversa o que é que ela entendia como sendo direito natural. E a resposta que ela me deu foi tipo, as pessoas têm que ter direito natural à saúde. E eu achei muito interessante a frase dela, porque ela não falou direito natural ao sistema de saúde, é à saúde. E são duas coisas completamente diferentes. Porque as pessoas têm que estar legíveis para com o sistema para poderem acessar ao sistema de saúde. Elas têm que estar registradas nessa corporação-estado que é a República Federativa do Brasil. Isso focando aqui para o Brasil, porque é assim em cada país, né? Ora, mas o que está a acontecer é que estão retirando das pessoas o direito natural delas acessarem à saúde. Porque a saúde, ela advém de diversas ordens, como a alimentação, boa água, como fazer uma caminhada, exercício, relações humanas. Ora, quando o sistema impede que eu acesse e dificulta o acesso à comida saudável e, através de regulamentações, torna os alimentos ainda menos saudáveis, então está havendo um, um impedimento para que eu acesse a comida mais saudável. Porque o que é que pode circular nas estradas? Vamos pensar assim. A pessoa pode pensar, mas se quiser vai comprar ali ao produtor, mas nem toda a gente está perto do produtor. Produtor, pequeno produtor, que é o que não usa agrotóxicos. Isto no caso da saúde, através da alimentação. Então a pessoa, que são a maior parte das pessoas, moram longe dos produtores, dos pequenos produtores, que produzem comida sem agrotóxicos. E como é que os alimentos chegam até essas pessoas? Tem que ser pelas estradas, sendo transportados por algum veículo. Ora, hoje em dia já existe um controle por parte do sistema, de forma mais ou menos pressionada, depende do país, mas um caminhão não pode circular na estrada com as maçãs ali do senhor Wilson, que é um senhor agricultor, e simplesmente comprou naquele senhor, por exemplo, macaxeira. Imagina que aquele senhor tinha macaxeira e o cara encheu o caminhão com a macaxeira. Ele não pode circular na estrada com aquela macaxeira, porque lá o seu Wilson, que é o agricultor, eu estou inventando um personagem para ficar mais fácil, né, de entender. O seu Wilson, ele não tem recibos, ele não passa faturas, ele não é microempresário, ele não está registrado no sistema. Ele apenas produz comida saudável. E a pessoa que pegar e comprar a macaxeira dele e botar num caminhão, não pode transportar numa estrada estadual, numa estrada municipal, né, nas BRs, nas CEs, nas... aí vai, né? Então, como é que nós vamos ter acesso à comida saudável se a movimentação dela, o transporte dela, está cada vez mais difícil de chegar às pessoas? Quais são os alimentos que estão autorizados a transitar nas estradas? São os alimentos produzidos por aqueles que podem passar notas fiscais.
recibos, onde o camionista comprova onde é que comprou aquela mercadoria e para onde é que vai levar. Então, nós, dentro de um sistema burocrático, fiscal, que fiscaliza a movimentação nas estradas de pessoas e mercadorias, vemos que o acesso à saúde pela alimentação está-nos sendo vedada. Porque a maior parte da comida que circula, que é devidamente registrada perante a República Federativa do Brasil, é comida que não transmite saúde, que possui agrotóxicos, venenos. Mas o acesso à saúde, ele é bem mais amplo. Por exemplo, o acesso à saúde é o acesso a chás, a plantas, para nós fazermos chás. Mas, aqui no Brasil, eu não sei se está em vigor, eu acredito que sim. Eu não fui pesquisar, porque lembrei-me agora. Há uns anos atrás, eles estavam querendo que apenas os médicos pudessem receitar chás. Ora, qual é o médico que vai receitar um chá, não é? E que só pessoas reconhecidas, só profissionais devidamente reconhecidos pela Ordem dos Advogados, que é uma ordem respeitável e reconhecida dentro da República Federativa do Brasil, só os membros dessa ordem é que poderiam, então, receitar um chá. Se fosse ali a Dona Maria receitar um chá à vizinha, ela já não podia. Quer dizer, em termos práticos, isso ainda acontece muito, né? Nós ainda receitamos chás uns aos outros, mas eles querem também ter controle sobre isso. Por exemplo, assim como. Algumas pessoas podem pensar, mas, cara, isso é muito difícil fazer esse controle. Mas olhem para as sementes, que hoje em dia já tem imensos agricultores sendo processados por estarem a usar sementes de empresas como a Val, eh, como a Val, não, como a. Agora escapou-me o nome, a Monsanto, e são processados porque estão usando sementes que são dos outros. E começa a aparecer legislações que só se pode usar as sementes desses produtores, como a Monsanto, que produzem sementes geneticamente modificadas e com registro de patente, e então eles determinam que neste território só este tipo de semente pode ser usada. Ora, todas essas medidas, elas estão nos impedindo de nós exercermos o direito natural de acesso à saúde. Quando colocam, dificultam através de regulamentações o acesso à água e a distribuição da água, ou seja, quando o sistema controla o modo como as pessoas se relacionam ao redor da água, o que nós vemos é a entrada de químicos dentro, não é? E, mais uma vez começa a diminuir a qualidade da água, logo está-nos afastando do direito natural de acesso à saúde. É muito interessante, não é? E eu achei super interessante, porque eu quando perguntei à minha filha sobre isso, e ela responde que ela deu o exemplo de que o direito natural é, por exemplo, o direito natural à saúde. Não quer dizer sistema de saúde. Reparem como é que o nosso pensamento, ah, quando nós ouvimos direito natural à saúde, muitos de nós pensam em sistema de saúde, né? Em postos de saúde, hospitais, e não nos lembramos de toda a rede que nos conecta e nos possibilita acessar à saúde. Quando nós nascemos, e isso eu tenho vindo a repetir, e pela repetição nós vamos ampliando a percepção. Quando nós nascemos, nós não somos obrigados, nem os nossos pais são obrigados a ir à República Federativa do Brasil dizer: olha, este ser humano nasceu. Porque é isso que as pessoas estão fazendo, não é? Quando os seres humanos nascem. É tipo uma colheita de seres humanos, um cultivo. É o cultivo de seres humanos, quando se colhe um ser humano, ele fica registado na empresa dona da colheita, não é? É assim um pouco o que parece. Mas nós, por direito natural, nós temos o direito
vir à Terra, existir aqui na Terra, passear na Terra, passear, que não, a vida não é só para passear, né? A vida, isso já é outra questão. E temos o direito de existir aqui na Terra sem ter que dizer à República Federativa do Brasil que nós nascemos, que nós existimos e andamos aqui, e temos o direito de não ser perseguidos, criminalizados e ilegalizados pelo facto de nós escolhermos viver sem estar registrados em qualquer uma dessas corporações-estados que são essas repúblicas e esses parlamentarismos todos, não é? E quando nós começamos a pensar nisso, muitos de nós descobrem, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, porque nós tomamos as coisas como certas. Quando nós nascemos dentro de um sistema que funciona de uma certa e determinada maneira, que vai se transformando nessa maneira de funcionar ao longo do tempo, que nós podemos observar isso, mas nós somos condicionados a perceber a realidade de uma certa maneira. Se não despertar em nós, que é uma coisa que eu não compreendo porque é que acontece com uns e com outros não, se não despertar em nós a curiosidade profunda de responder a certas questões sobre, afinal, como é que isto tudo funciona, onde é que eu estou, etc., nós passamos a aceitar aquilo que o sistema nos coloca como sendo a vida. Né? Então, a criança tem que ir para a escola. Não é? Porquê é que a criança tem que ir para a escola? Não, é? Não está certo a criança dar solta, fazendo o que quer, isso, ela precisa de olhos adultos. Não é? Precisa de olhos adultos. Mas não está escrito em lugar nenhum, digamos assim, na natureza, que a pessoa, quando nasce, ela tem que ir para uma escola do Estado ou para uma escola privada devidamente reconhecida pelo Estado, que é uma corporação-Estado. Ora, nós podemos ir por outros caminhos. Eu, por exemplo, andei na escola até ao último ano antes de entrar para a universidade e eu fiz uma escolha, porque se eu quisesse continuar a estudar o que eles me estavam oferecendo, eu iria por ali. Mas se eu quisesse estudar aquilo que eu estava querendo saber, eu teria que ter tempo para isso. E, e então eu escolhi não entrar na universidade. Porquê é que a pessoa, para exercer qualquer coisa, tem que ser devidamente reconhecida por uma academia? Inicialmente, as academias até se poderia pensar que seria a legitimidade realmente do conhecimento. Mas hoje em dia nós vemos que não. Porque nós vemos, por exemplo, políticos formados em universidades que espalham o caos ao seu redor. Não é? Ou que então são incompetentes por natureza. Então, o que é que. Por que essa necessidade, né, de atrair as pessoas para dentro do sistema de registro? Um sistema de reconhecimento da existência do indivíduo dentro do Estado. Que é uma corporação-Estado que nós estamos a ver isso. Que afinal os Estados já nem existem. Que existem são uma rede de corporações essencialmente financeiras. Porquê? Ora, uh, hoje eu percebo que é extremamente importante nós trazermos esta percepção que é tão simples. É tão simples. É uma coisa que faz lembrar as crianças brincando, aqueles dias de verão de tranquilidade infantil, sabe como é? É é um assunto bem levezinho, assim. Cara, não, o direito da pessoa simplesmente nascer e existir e estar aqui, andar aqui na Terra e viver do jeito que ela quer, sem ter que dizer ao Estado que existe e sem ter que seguir as regulamentações que o Estado está impondo nas pessoas, nas relações humanas. Obviamente isto sem prejudicar terceiros, não é? Ah, e é isso que nós temos que nos aperceber. Cada vez mais o sistema está controlando a forma como as pessoas se relacionam. Cada vez mais o sistema está controlando a percepção que nós temos de nós mesmos, dos outros e da forma como isto tudo funciona.
está sendo profundamente transformada a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Essencialmente e principalmente ao redor das coisas que são vitais para a nossa vida, como a água, a alimentação, a saúde. Porque a saúde, quando nós pensamos em saúde, é uma coisa muito abrangente, não é só a saúde biológica, é a saúde psicológica, é a saúde emocional, saúde social, por menor ou maior que seja essa amplitude social de relacionamentos, mas a saúde implica muita coisa. Implica a forma como nós tratamos a natureza. Como é que nós lidamos com a natureza? Será que nós sequer lidamos com a natureza? Porque a natureza está aí, à nossa porta, nós saímos, nós vemos, a não ser que nós moremos numa cidade que já está careca, né, que é o que eu chamo, fica careca, ficam colocando betão e cimento em cima da terra toda, chega uma hora que a terra não consegue respirar. Aí surge assim um nariz de fora, que é uma árvore que nasce de um quadrado do cimento para respirar ali, né? Mas muitos de nós têm contato com a natureza. Como é que está sendo o nosso relacionamento com a natureza? E então o sistema não está querendo que nós despertemos em nós essas perguntas simples, perguntas que são a criança numa manhã de sol de verão brincando. É a criança interior que consegue tomar atenção a esses detalhes. E se alguém fala em reevolução, isso aí, a reevolução, é uma evolução repetida. E o sistema revolucionário nós sabemos muito bem de onde é que vem, né, e para que é que serve, e como é que funciona. Então, a palavra certa não é revolução, mas esta inovação, esta descoberta em nós, destas percepções mais finas, são o que pode realmente dar a volta ao sistema. É quando nós começamos a trazer percepções que não eram trazidas à luz do dia, questões que não eram questionadas sobre o direito natural. O direito que a pessoa tem de nascer sem ter que dizer à corporação Estado que a governa que ela nasceu, que ela existe, que anda aqui, e ela poder andar aqui no planeta sem perigo de ser perseguida, criminalizada, ilegalizada. Porque não existem seres humanos ilegais. O que pode existir é a ação ilegal que um ser humano comete. Mas o ser humano em si, ele não é ilegal. Não existem pessoas ilegais. Diz, um imigrante ilegal. Cara, é ilegal, a pessoa não é ilegal. A pessoa está caminhando pelo mundo. Né? Eu estou filosofando aqui, eu não estou querendo levar a coisa para situações concretas, né? Como, por exemplo, fugas de guerras e tudo o que está a acontecer para a Europa. Eu estou falando numa questão filosófica mesmo. Então, nós precisamos começar a despertar esse tipo de percepção e de consciência à nossa mente, não é? Sobre nós termos direitos naturais. E que direitos são esses? E esses direitos naturais não precisam estar escritos. Eles são tão óbvios, tão naturais, que não é para estar escrito. Porque quando nós escrevemos os direitos naturais, solidificam-se ali aquelas percepções. Mas elas podem ser mudadas, não é? Elas são. E muitas dessas percepções são momentâneas. Não precisam estar escritas. Quando surge ali à nossa frente, fica óbvio. Fica óbvio. Muitas dessas coisas. Então, eu dou o bom dia mais uma vez a todos os que estão escutando este compartilhamento de percepção. Quem quiser participar pode clicar no vosso nome aqui no programa, que aparece a função acenar, e aí eu abro o micro para nós podermos então conversar. Vocês podem fazer perguntas, fazer comentários, compartilhar percepção também. E nós estamos aqui na Rádio CDS, hoje é sábado, são 9h50, estamos transmitindo aqui da costa leste do Ceará e a Teresa está querendo compartilhar connosco. Pode falar, Teresa. Tem que ligar o seu micro.
Tem que ligar o micro, Tereza. Tá ligado? Agora sim. Ah, tá. Bom dia. Ô Daniel, queria falar uma coisa que há pouco tempo atrás você falou do Jordan Maxwell. Lembra? Tá ouvindo? Eu lembro, sim. Então, eu acho, de todo o seu trabalho que eu estou começando a ver, esse ponto de que nós pertencemos a uma corporação, eu acho que esse ponto ele é crucial. Até entre as pessoas que agora estão despertando, e eu me incluo nesse grupo, eu acho que mais de 90% das pessoas, né, dessas que estão despertando, não sabem disso. Ele, inclusive, eu vi o vídeo onde ele fala sobre isso. Ele fala, inclusive, que dentro do útero nós estamos dentro do líquido amniótico, e aí tem aquela lei do almirantado. O meu inglês não é tão fluente assim, mas eu entendi bastante coisa, e é por isso que tudo é stream, é conta corrente no banco, tudo, não é? Eu não sei se você assistiu o mesmo vídeo que ele fala sobre isso. Então, esse é o ponto crucial, porque se nós pertencemos a uma corporação, se nós nos registramos e o nosso corpo físico pertence a essa corporação, até mesmo toda essa discussão em torno da vacina acaba acaba isso tendo que ser explorado, porque se o nosso corpo pertence a essa corporação, entre aspas, eles têm o direito de nos usar como cobaia. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou sim. Então, entende? Então, de todo o Gratidão. trabalho que você fez, que eu estou assistindo aos poucos os vídeos do BIS e toda aquela história do sionismo, aos poucos eu estou vendo todos aqueles vídeos e analisando todas as coisas. Esse ponto é crucial. As pessoas, esse grupinho bem pequeno que está despertando, entender essa relação da nossa fisicalidade como sendo parte de uma corporação, e isso não é só no Brasil, porque ele falou lá dos americanos que pertencem à Inglaterra, se eu não me engano, são colônias da Inglaterra. Então, isso é fundamental, até mesmo, ou principalmente, ou sobretudo, na discussão das vacinas. Se eu sou registrada e agora eu tenho 60 anos, e agora é que eu estou sabendo disso, quer dizer, eu já sei disso há uns 2 anos, mas se agora é que eu estou sabendo disso, então eu pertenço, o meu corpo físico pertence a essa corporação, eu sou uma commodity e eles podem dispor desse meu corpo enquanto eu não, digamos assim, eu mesma não me alforriar, não me libertar. Exato. E Enquanto. tem uma americana que eu escutei o vídeo dela e ela estudou isso também. E ela falou que existe uma maneira de você fazer isso, de você assinar um documento dizendo que você não pertence a isso. Agora, eu não, eu sou, como é que eu posso dizer? A nível psíquico, eu estou isolada. Eu só tenho, vamos dizer assim, eu só tenho de quem ouvir na internet. As pessoas que me cercam não querem saber. Eu não tenho com quem conversar sobre isso. Então, aquilo que você falou anteriormente, de que nós estamos num ponto de ruptura, eu acredito que é a única saída, é essa ruptura. Bom, eu acho que eu já falei muito. Não, Como é que eu faço agora? Eu desligo aqui? pode desligar, mas eu posso desligar aqui também. Eu tenho aqui controle sobre isso. Grato, Teresa, essa participação muito boa. Eu confesso que, sim, eu aprendi, e ainda hoje aprendo muita coisa com o Jordan Maxwell, mas eu não concordo com
100% do que ele fala, né? Claro, nós sempre existem pontos ali que preciso verificar. Mas é isso que acontece. Foi com ele que eu comecei a ouvir esse tipo de percepções e comecei a estudar e ir atrás, e foi quando descobri então que a República Federativa do Brasil está registrada como uma empresa dentro da SEC, da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, e que tem sido usada lá dentro, essencialmente, para gerar títulos de dívida e vender a Petrobras, não é? Com negócios que não, nem sabemos o que é muito bem, com braços da Petrobras em paraísos fiscais, como nas Ilhas Caimã. E é a essa corporação-Estado que as pessoas registram o corpo dos seus filhos, porque sob o pensamento ninguém tem controle, não é? Pode ter, o sistema pode ter controle sobre a manifestação do pensamento, mas sobre o pensamento em si, o sistema ainda não tem controle, pelo menos não do controle assim generalizado. Nós sabemos que já existem técnicas e tecnologias que permitem controle muito profundo do pensamento, mas não estamos ainda nesse sentido. Ainda temos a liberdade de pensar aquilo que nós queremos, não é? Agora, o que dizemos, o que manifestamos como forma de pensamento, aí já é diferente. E o sistema, essencialmente, ele tem estado a trabalhar para que as pessoas, então, não apercebam esse, essa pertença, né? E é uma pertença que é um contrato, digamos assim. Quando o pai registra a criança, é como se estivesse a fazer um contrato. Olha, está aqui, eu registro, o documento pode ser vitalício, ou então pode ter prazos de validade, e conforme os registros que vai fazendo dentro da corporação-Estado, o cidadão vai tendo liberdade de acesso a certos mecanismos e a certos produtos. E então, por exemplo, a partir do momento que a criança fica registrada na República Federativa do Brasil, ela passa a ficar submissa a uma lista de vacinas obrigatórias. Se a criança não se vacina, não estiver registrada na República Federativa do Brasil, ela não recebe essas vacinas. Mas, hoje em dia, se uma criança não está registrada na República Federativa do Brasil, ela é perseguida. Ou a família é perseguida pelos órgãos competentes. Muitas vezes municipais, não é? Como é que se chama? Que eu estou aqui procurando me lembrar e agora faltou o nome. Não é? Mas tem órgãos competentes que olham por crianças, por famílias e o Conselho Tutelar. Não é? E então, quer dizer, existe uma imposição do registro dos seres humanos, daqueles corpos, na República Federativa do Brasil. E nós tomarmos atenção que eu já falei algumas vezes, que é da corporação, esse termo. Corporação é um corpo em ação. É isso que significa, corporação. Corpo em ação. Então, qual é o corpo que está em ação? É o do cidadão. O corpo do cidadão, ele movimenta-se, está em ação, e ele, nesse movimento, ele cria contratos com outros corpos em ação. Esse movimento, a economia acontece entre os corpos. A economia não acontece entre as mentes. O movimento financeiro de dinheiro não acontece entre as mentes, acontece entre os corpos. Então são os corpos em ação, essas corporações, que as ações desses corpos, que fazem com que o movimento económico, a economia aconteça, né? O movimento financeiro. E a pessoa, quando entrega aquela nota, digamos assim, do Banco Central, a pessoa está acreditando naquele documento. Ambas as partes, reparem bem, ambas as partes, eles estão dizendo aos dois, quando eu pago, por exemplo, uma água com dois reais, eu e aquele senhor, nós estamos, digamos, assinando um contrato ali que concordamos no valor daquele documento. Então, nós só podemos fazer isso porque somos dois corpos em ação. Hoje em dia, uma pessoa que não esteja registrada na República Federativa do Brasil, ela consegue usar o dinheiro ainda, não é? Porque o controle não é absoluto. Mas se o dinheiro passar a ser digital, só vai poder fazer essa movimentação, não é? Esses dois corpos em ação só podem passar dinheiro de um para o outro se tiverem ambos registrados na plataforma digital da corporação, que neste caso aqui será o Banco Central. Então, é esse controle absoluto que eles estão querendo. É preciso haver o controle, o registro dos corpos.
Enquanto nós não tomarmos consciência que são os corpos que eles estão tomando conta e que estão usando para fazer todo este sistema de aprisionamento, que consequentemente tem que começar pela mente, tem que começar pela mente, porque o corpo só faz aquilo que a mente comanda. E a mente só comanda aquilo que ela percebe, né? Dentro da realidade que ela percebe. Então, a manipulação da percepção determina as escolhas dos corpos. E enquanto nós não reclamarmos para nós a pertença do nosso corpo, é preciso fazer isso. Não é? Eu estava pensando aí no que a Teresa falou sobre haver uma pessoa que diz que tem como fazer isso. Eu ainda não fui atrás. Confesso que ainda não fui atrás. Eu estou o mínimo registrado dentro ou seja, eu tive registros dentro das corporações até há um tempo atrás e hoje eu evito imenso qualquer tipo de registro e de movimento dentro dessas corporações. Porque nós precisamos o máximo possível, que é isso aí, é conseguir sermos criativos o suficiente para criar relações humanas ao redor das coisas que são vitais para a nossa vida. Termos a liberdade de fazer isso. Que é isso, essa é a liberdade que nós não temos hoje. Nós não podemos nos organizar economicamente. Porque tem que ser dentro das regras que o sistema financeiro determina. Nós não podemos hoje nos organizar ao redor da água do jeito que nós queremos. Não é? Ninguém pode cavar um poço e distribuir água para os vizinhos porque não está fazendo isso de acordo com os registros na corporação Estado. Eles controlam tudo, tudo. Então é isso que nós, essencialmente, o direito natural, ele me tem trazido essa inspiração. É preciso recuperar a nossa vida, essencialmente. Esse é o fundo, é a base de fundo de tudo. É preciso recuperar a nossa vida, a pertença dos nossos corpos. Nós não temos que viver registrados na República Federativa do Brasil. Nós não temos que ser obrigados a colocar as nossas crianças dentro do sistema educacional. Obviamente que isto não é tão simples assim, não é? Eu sei que, por exemplo, existem famílias que têm pessoas, adultos doentes, que fazem algumas, ou querem fazer algumas coisas com as crianças, não é? E que é preciso haver também um certo controle, mas aí é que está, tudo isso aí nós precisamos falar sobre isso. Não é preciso aprisionar uma humanidade inteira justificando pela existência do mal. Não, mas vai ficar inseguro, porque é esses os argumentos que eles têm usado em tudo até hoje. A questão da segurança fica mais fácil, fica mais seguro, fica mais cómodo. E é isso que eles têm vendido. E quando a coisa não está funcionando muito bem, aí eles botam medo. Porque a pessoa tem medo, percepção do medo, olha, está aqui, é assim, ó, deste jeito assim é seguro. Vamos fazer assim, que assim é seguro para todos. E é segurança, quanto mais segurança, menos liberdade. E quanto mais liberdade, menos segurança. Essa é a equação que querem transmitir. Eu já vejo a coisa de outra forma. Eu vejo que quanto mais segurança, menos liberdade. Agora, para nós termos mais liberdade ainda, é com consciência. Tem que haver um despertar da consciência. Tem que haver o despertar do sentimento de união entre as pessoas. Ter consciência sobre direito natural, ter consciência sobre falar, sentir. Tudo isto aqui que nós estamos aqui conversando e muito mais, não é? Aí sim, aí nós podemos começar a ter liberdade. A liberdade é possível dentro do nível de consciência. E eu não vou aqui filosofar sobre a existência do mal no mundo, não é? Que é a existência do mal no mundo que faz com que nós busquemos a segurança. Então, esse é que é o equilíbrio difícil, que tem sido muito difícil de encontrar. E tem que se caído facilmente em excessos, não é? Então, meus amigos, são neste momento 10 horas e 4 minutos, transmitindo aqui na rádio CDS, na costa leste do Ceará. Se não existe mais ninguém para se manifestar, então vou dar então por encerrado o programa de hoje, agradecendo imenso a vossa presença. Importante ficar estas percepções registradas para que se possam meditar sobre elas e possa-se ampliar a percepção que temos delas. É importante compartilhar
é importante compartilhar, porque estas percepções, um tem uma percepção que os outros não estavam vendo e repetidamente assim. Uma pessoa tem percepção que os outros não viram. E quando nós compartilhamos as nossas percepções, a percepção de todos amplia. Então, agradeço imenso por mais esta oportunidade e muita luz para todos! O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens.